São 45 dias de imersão no que há de mais relevante na arquitetura, no urbanismo mundial, né? É do Piauí para o mundo. Lembrando que esse episódio é produzido na Estação I, Estúdios Criativos, uma collab aí juntamente com a J Multicenter, com a J Multi Premium, a Black e Casa Cor. E nesse episódio especial a gente vai bater um papo com uma dupla maravilhosa que tem cases de sucesso extraordinários, vão ficar responsáveis pela suíte da filha. Isso. É bem isso. A suíte da filha lá na Casa Cor, cada um tem um ambiente. E eu tenho o prazer de receber. Elas vão se apresentar, acho que é muito melhor, muito mais elegante, contar um pouco da história de cada uma. Michaela Dantas e Caroline Napoleão, uma salva de palmas. Seja bem-vinda. Obrigada. É um prazer e uma honra estar aqui. Com muita alegria. Eu sou a Micaela, né? Eu sou arquiteta, eu tenho pós-graduação em design de interiores. Trabalho, não tem como não dizer que tenho três filhos, né? Faz parte do meu portfólio. Trabalho com arquitetura há 10 anos, amo o que eu faço e o nosso escritório que a gente toca com muito amor, observando todas as modificações e mudanças de mercado e tentando acompanhar um pouco esse amadurecimento interno que não tem como não misturar. Não tem. E você? Impossível. Eu sou a Caroline, né? Também já formada aí há uns 10 anos, pós-graduada em gestão de arquitetura metropolitana com projetos, né, de cidade. E estamos aqui para falar bater esse papo, conversar um pouco. A história de vocês duas, como é que começou assim? Na autoescola, né, Carol? Na autoescola. Não eram amigas de infância? Nada, Não. zero. Sério mesmo? Zero. A gente é da mesma geração, mas assim... Nunca tinha visto. Talvez a gente tivesse se visto embalado, alguma coisa, mas... 18 anos, enfim. Mas nem cruzada, assim, oi... Talvez, porque Teresina é todo mundo que se conhece, Capital né? provinciana, né? Mas o marco, assim, de uma relação, de se conhecer, conversar, trocar, acho que foi na autoescola. Falava até já de Milão, de arquitetura. Não, a gente falava já... Não, a gente tem que ir para Milão. Nossa conversa assim de... Mas já falavam sobre arquitetura? Já falava sobre arquitetura, né? A arquitetura entrou na minha vida na 7ª série de colégio. Como? Meu pai é engenheiro, minha mãe trabalha com festa. E eu não sei porquê, não tem muita, assim, lógica. A arquitetura entrou, assim. Em 7ª série eu dizia que ia fazer arquitetura. Tanto que quando eu prestei vestibular, eu não tinha segunda opção. Você tinha que colocar a segunda opção, né? Uhum. E eu não tinha segunda opção. Todos que passaram por aqui falaram que era só uma opção. Mas é porque eu acho que é um chamado, né? A arquitetura tá muito misturado com arte. E a arte sempre foi uma coisa que muito chamou minha atenção, a vida inteira. Eu sempre fui muito curiosa para o que é criativo, para o que é artístico. E, né? Minha avó é costureira, minha tia pinta, minha tia-avó, minha mãe trabalha com festa de um jeito muito autoral. É arte. Então, essa arte, ela meio que estava dentro. Então, não tem como. E a gente começou falando sobre isso em autoescola. E aí, daí, eu acho que a vida, né? Eu boto muito Deus no meio da história. Então, ele tá em tudo. Eu boto muito Deus. Ele começa dentro da gente, começa que ele tá dentro da gente no externo. Mas uma parte veio familiar, né? Total. Virou familiar até, né? Porque eu casei com o primo da Carol. E a gente se fundiu em família. Então, a gente convive... Que autoescola, viu? A gente convive todos os dias no escritório. Quando tem aniversário, a gente tá junto. Quando tem fazenda, Semana Santa, enfim, a gente tá junto. Então, é uma relação, é meio que um segundo casamento. A gente gosta de falar, né, Carol? E a gente trabalhou juntas antes de ficar juntas, né? A gente trabalhou na Florence juntas. Eu fui morar fora, ela ficou aqui. Morou onde? Eu morei em São Paulo, em Brasília, fazer pós, estudar. Sempre pro conhecimento, né? Fiz Casa Cor lá em Brasília também, na época que eu morei lá. Então... Mas a arquitetura entrou por conta da família também? Também, ou não? meu pai é engenheiro, né? Minha mãe é administradora, mas meu pai eu sempre acompanhei ele nas obras e achava, tipo, o máximo a empresa dele com os irmãos, sempre familiar, assim. E fez muitas coisas importantes aqui na cidade e eu achava isso o máximo. Então, não tinha pra onde... Ou era. É a primeira opção também. Ou era. Que massa. É um chamado. E essa união de vocês, porque a gente sempre fala que sociedade dá muito trabalho, né? Às vezes não dá certo nem com o marido. E cara, eu não acho, não. Assim, essa parte de sociedade pra gente é bem tranquila, assim. Eu não vejo problema nenhum. Quando a gente se conheceu, eu já sabia meio... Como a gente já trabalhava junto, tinha trabalhado juntas, então foi meio que... Foi fluido, eu já sabia como ela era, eu sabia que ela queria trabalhar, acho que eu sempre procurei alguém que quisesse realmente trabalhar e focar nisso. E não tem erro, não. Na verdade, assim, eu acho que quando a gente se juntou, que foi 2016 ali, né? Eu já tinha um tempo de trabalho, né? 3 anos de trabalho, tanto eu quanto ela, experiências juntas. E foi muito orgânico a nossa junção. E a nossa sociedade, ela é muito orgânica. Eu acho que o principal, por exemplo, hoje eu
Na época que a gente se juntou, não tinha um plano certo, assim, vamos abrir escritório. Surgiu um trabalho aqui, Carol precisava de um apoio, perguntou para mim se a gente poderia tocar o projeto juntas, a gente tocou esse projeto juntos, inclusive o J-Mode já estava presente no nosso escritório desde 2016, a gente já tinha trabalhado com o Geosé, e aí a gente organicamente criamos uma logomarca, eu tinha uma logo, a Carol tinha uma logo, a gente fez uma fusão de formas e criamos o Dantas Napoleão, né? Ele era cinza com branco até 3 anos atrás, a gente não é cinza. E aí então assim, a sociedade da gente, ela é orgânica, a gente se conhece muito internamente, e a gente se complementa, que é importante falar também. O que é bacana que são visões diferentes, Sim, né? Sim, completamente. Mesma coisa, mas com percepções diferentes. Nós temos visões diferentes em praticamente tudo, né, Carol? Eu falo muito assim, a Carol é muito o meu equilíbrio em algumas coisas. E acho que a gente toca essa sociedade dessa forma, tentando fazer como um relacionamento que a gente leva da nossa vida, em relação a nossos pais, nossos maridos. Enfim, tem que ser preservado, tem que manter ali para poder você construir e crescer junto. Então, acho que a gente enxerga isso de uma forma muito, acho que madura, né? O que a gente tem que fazer. Acho que a essência é a mesma, então... É onde a gente quer chegar, é muito igual. Às vezes Deus nos dá irmãos, né, que não são de sangue. Sim. Exato. Né? Exato. E conhece talvez mais a gente Exatamente. do que os irmãos de sangue. Exatamente. E não tem ilusão, assim, não é perfeito. A gente tem dia que se desentende ou alguma coisa do tipo, mas eu acho que o que faz... que é o principal, é a nossa base, assim, onde a gente quer ir, o que a gente acredita, nossa essência, ela é igual e irretocável. E tem alguma expertise maior do escritório de vocês, assim? Tem. Vai, Carol. Não, eu acho que a gente agora está numa proposta mais de personalizar as coisas, né? Parte artística, levar uma veia de personalidade para os ambientes. Não é só uma sala, eu preciso... que esse cliente explique para a gente o modelo de vida dele, para a gente encaixar e personalizar num quadro, num tapete, num sofá. Eu acho que não é mais só um projeto, assim... A gente sempre teve nas veias, assim, um olhar muito sensível em relação a, principalmente, qual é a tua história, né? Os clientes, eles não são só um cliente. Um projeto não é só um projeto. Então... Casa e apartamento, principalmente, é o lugar que eles sempre sonharam, né? Exatamente. E essa percepção que a gente fala hoje veio da maturidade também. Porque quando a gente começa escritório, querendo ou não, a gente não pode filtrar, a gente não pode, né, de certa forma. E a gente também é muito jovem, 10 anos de escritório, e a gente não está falando de filtrar. A gente está falando da forma de trabalho. Então, eu acho que a nossa principal expertise é essa sensibilidade. Estar no lugar desse cliente, entender o que ele quer, o que ele precisa, o que ele busca. Buscar soluções e... a cereja do bolo, eu acho que em tudo. A arte, a gente leva muito arte, muita poesia para os detalhes. É como se a gente fugisse da caixa, sabe? Tem coisas que não dá para ir na prateleira e comprar. Tem coisas que são muito específicas. E a gente fala também de que uma casa conta história, sabe? Essa casa, ela não vai ficar 100% pronta. Ela não, naquele momento. Ela é uma construção, né? Então, assim, a gente tenta... trazer isso para os nossos trazer a verdade, né? Eu acho que até os nossos vídeos, que a José até comentou, tem que falar do vídeo da mesa, né? Mas os vídeos, eles realmente linkam exatamente com essa ideia. Vocês tiveram uma expertise maior sobre essa parte do digital, né? Sim. Já há um tempo. A gente foi meio que pioneira, não sei se foi a primeira, mas a gente encabeçou aí muitos vídeos diferentes para enaltecer nossa classe e trazer... realmente uma proposta diferente do que já está do mesmice, né? Que já tem aqui. E o que eu gosto de falar dos nossos vídeos é que eles também fazem parte da nossa maturidade. Isso. Tudo de um jeito orgânico. Eu e Carol, a gente é muito assim... dá estalos. Por isso que eu falo de Deus. Porque ele liga e desliga os botões. Certo. De repente, ligou um botão e é isso aqui. A gente trabalha com mídia, fazendo vídeo e marketing desde 2000. Eu tive os gêmeos... 20. Desde 2020. E aí, a gente modificou o nosso olhar. Porque a gente veio... Não, vamos fazer vídeo. A gente tem que postar aquele negócio todo. Tráfego pago. Tráfego pago. Tudo. A gente veio com essa toada do que era... sem muita informação, sem estudar, sem buscar. Quando a gente, julho do ano passado, a gente, não, peraí, não é isso aqui, sabe? É outra coisa. A gente precisa mostrar beleza, a gente precisa... Porque a gente não tem essa história de dizer, beleza não importa. Beleza importa, sim. Isso traz organização, isso traz bem-estar, isso faz com que o meu trabalho seja visto da forma que ele tem que ser visto. Então, a gente, vamos trazer beleza para esse feed. Eu preciso mostrar e me conectar com as pessoas
de um jeito orgânico e de quem somos. Isso, então a mostrando gente a verdade, né? Eu acho que é. Então a gente teve a graça de trabalhar com o Lucas e a Valentina, que é com quem trabalha com a gente hoje, e eles têm o mesmo olhar, a mesma sensibilidade. Então a gente consegue fazer vídeos que têm um alcance enorme, que tem uma sensibilidade lá em cima, que tem poesia lá em cima, fazendo... Que massa. Sendo quem a gente é. Agora eu tenho uma curiosidade, porque assim, eu entendo que tráfego pago funciona para N nichos, assim, né? Para venda de eletrônicos é muito boa. Agora, para arquitetura, eu fico imaginando o lead que chega para vocês. Não. Chegou um cemitério de cachorros, a gente fazia, né? Sério? Então, É assim, um túmulo, né? o tráfego... Túmulo mesmo. O tráfego, ele é interessantíssimo. Assim, é uma coisa surreal. Eu respeito muito. Mas a gente tá nessa de não saber se isso, para o nosso segmento, para o nosso público, se ele alcança. Isso. Entende? Então, tudo é estudo. É o que a gente gosta de falar. Em rede social, internet, não existe nenhuma verdade absoluta. Na minha concepção de estudo, é uma opinião pessoal. Porque você tem que estudar muito bem o público, você tem que saber muito... É muito pessoal. E a gente tem um jeito muito humano em relação a algumas coisas. Então, é como se não combinasse. Não, e é muito recente, né? Tudo Sem isso é sombra muito de dúvida. recente. Eu penso que, por exemplo, o Instagram, ele nessa área de arquitetura, um cliente é que puxa o outro. Exatamente. Olha aí, com quem que eu certeza. fiz a casa? Aí ela olha, daqui a pouco ela já vai... E na nossa cidade é assim que funciona. O networking, ele é assim. Nossa cidade, ela funciona dessa forma. É a nossa cidade e onde a gente está inserido. Então, a gente até tirou o tráfego. Não, vamos agora investir em a gente aparecer mais. Vamos agora investir... Cara, o maior ativo da empresa exato. são E vocês, aí, né? isso está em ajuste também. Porque é algo que a gente gosta de falar. Não existe, tá aqui, tá perfeito. Não, a gente tem uma cabeça meio o tempo todo mudando. querendo melhorar, querendo mudar. Os processos criativos de vocês funcionam como? Hoje, no Porque momento... com 3 filhos... Três. Hoje, no momento atual, ele existe quando dá, como dá, tá? Eu não vou ficar fingindo que não é. O fato existe uma sensibilidade muito forte em relação a captar. Então, a gente estuda, a gente lê, a gente está o tempo todo consumindo alguma coisa. O tempo que a gente tem, a gente preserva. E a organização interna de escritório. Então, a gente tem equipe que faz tal coisa, a gente tem uma pessoa que nos auxilia em outras coisas. Então, tentar organizar essa agenda é o que ajuda a gente a desenvolver o processo criativo. Mas, por exemplo, o horário de meio-dia não existe para processo criativo, o horário de noite não existe para quem tem filho, ele não existe. É no horário comercial. Então, é organizar a agenda do horário comercial para poder fazer naquele horário. Durante o dia mesmo? Durante o dia, porque a gente já deixa os dias específicos para não marcar nada com ninguém, para poder exatamente ter o tempo de criar, né? E às vezes tem uns insights também. Tipo, tô aqui fazendo meu estudo de rede social, porque eu tenho uma pasta específica disso. Que inclusive vale ouro. Essa E aí pasta aquilo vale ali ouro. já me remete a tal coisa, né? Porque a conexão com o cliente, o processo criativo, eu gosto de falar que ele começa quando eu visito a casa do cliente para entender o que ele precisa. Então, a gente sempre, antes de mostrar o orçamento, a gente sempre vai antes para entender o que é. Conversa. A gente tem a primeira conversa para entender. A gente vai no local. Então, ali, na conversa das necessidades do meu espaço físico que eu tô vendo, eu já consigo começar o meu processo já criativo. chegou, por exemplo, a parada de que o escritório de vocês foi selecionado para fazer determinado projeto. A energia não era de jeito nenhum do jeito que vocês esperavam, que até desistiram de fazer? Acontece? Ou já aconteceu? Cara, desistir, acho que a gente nunca desistiu, não. A gente pode pontuar alguma coisa ou outra para poder, né, firmar uma certa organização em relação a esse cliente, já que a gente percebeu que não é um pouco a vibe que a gente né, pensou, mas... Sobre energia mesmo. Isso. Desistir, acredito que nunca teve. A gente não desiste. Só que uma meta que a gente tem que é a gente poder talvez filtrar, né? Fazer o trabalho que vocês Exatamente, o que a gente acredita. Porque é o que eu digo pra Carol. Tem que valer a pena, né? Porque o trabalho de um arquiteto não é só o projeto. Tem todo o serviço envolvido. Tem toda a minha troca envolvida. Uma ideia não é só uma ideia. Tem estudo, tem muita coisa ali. É como eu falo. Não tem como você separar o profissional e o pessoal. É tudo junto, é misturado. Sem sombra de dúvidas. Como é que a J Monte entra na vida de vocês? Desde quando? E qual o tamanho da relevância da J Monte Premium, da Black? Eu digo de J Monte desde a época dos nossos desde pais. 2016. Sim. E nossos pais pegou J Monte sempre, assim, construiu tudo. E é uma referência muito grande para nossa cidade, né? Já é uma loja esplêndida, grande, que tem tudo disponível lá.
E assim, quando a gente começou, o primeiro projeto da gente já foi com eles. Já foi 2016, já foi com o J. Monte. E eu gosto sempre de falar daquela criatura, José, porque pra mim é uma potência. Não tem explicação. Como ser humano. Então, assim, grandes empresas precisam de grandes seres humanos, né? Exato. Então, pra mim, J. Monte é um reflexo disso. Falo de José, mas acredito que a família que eu não conheço, acho que tem o berço, tem a base. Então, eu acho que é isso. Nossa relação é de muitos anos. É uma empresa grande, é uma empresa que nos dá várias coisas à pronta entrega. O que é muito bom, né? É excelente, né? O cliente geralmente hoje é muito ansioso. Sim. E claro, que tem coisas que você vai ter que esperar, porque tem o seu, né? Tem o seu premium, tem aquele toque que vale a pena, que é algo que a gente até muda um pouco no nosso discurso às vezes, porque muitas vezes a gente seguia a toada do boi, sabe? Tipo, mas é assim. E aí hoje a gente já puxa um pouco. Cliente espera. Espera porque essa peça vale a pena, né? Isso aqui é algo diferenciado, esse projeto está sendo tão bem pensado. Então, hoje, quando eu falo da maturidade, ela tem a ver com isso, sabe? Da gente pisar um pouco no freio. A gente pedir para esse cliente pisar um pouco no freio, porque a paciência e a calma, algo que você constrói, é muito mais bem pensado, muito mais bem feito do que o contrário. E para vocês duas, assim, a Casa Cor, né? Piauí, que acontece pela primeira vez, acredito eu que vocês tenham ido em outros eventos da Casa Cor, em todo o Brasil, mas eu acho que é uma oportunidade única de mostrar o poderio de arquitetura, de design, de pessoas do Piauí para o mundo. Vocês concordam com isso? Não tenho dúvidas, assim, acho que a Casa Cor, eu fiz Casa Cor em Brasília em 2016, e assim, é uma coisa que muda todo o mercado, muda a cabeça de todos os arquitetos. E assim, enobrece a cidade, tá? É uma coisa que emerge em relação à cultura, à arte, são trocas, é network, é tudo muito misturado ali. Não tem como não movimentar uma cidade. É um espaço de experiências, né? São 45 dias, 45 dias. A gente sai daqui para vir visitar as Casas Cores do Brasil. Então, é uma super experiência, é um super evento. Quando a gente entrou na Casa Cor, fomos selecionadas e entramos, a gente, peraí, vamos fazer uma programação de mídia para isso aqui. Porque é grande demais. E as pessoas precisam entender, porque tem pessoas que perguntam, e pode ir? Não sabe nem o que é direito. Então, pra gente é muito claro a grandiosidade. Até porque os profissionais que nós temos na nossa cidade não brincam. Né? Tanto é que estar junto com esses melhores é uma grande honra pra gente. Porque tá lá, a gente vai estar junto com quem a gente admira desde faculdade, desde antes de faculdade, né? Então, isso é algo, assim, grandiosíssimo. Então, é um evento que vai vir com tudo. Acredito que vai existir uma Teresina antes e pós, né? Casa Cor. Vocês duas têm filhas mulheres? Eu tenho duas meninas. Eu tenho um homem. Um homem. É porque vocês têm um desafio e tanto, né? Que é a suíte da filha. Isso. Vou dizer, foi um presente, a suíte filha. Porque, na verdade, foi a Casa Cor que trouxe pra gente, que combinaria com o nosso escritório a suíte filha. E a gente desenvolveu uma suíte filha artista. Então, a gente criou todo um cenário de experiências e sensações ali dentro. É um espaço que é para ser sentido, é um espaço para ser experimentado, é um espaço que a gente trouxe artistas piauienses de uma forma única e exclusiva para lá. Que bom. Porque a gente trouxe o traço de cada uma, mas em produtos específicos que a gente inventou para lá. Porque ele é um quarto design, né? Tudo foi pensado, da cadeira ao cabide. Tudo é inédito? Quase tudo é inédito. Praticamente tudo é inédito. Praticamente tudo, porque a gente reinventou tudo, né? E nós nos unimos com marcas excepcionais e... Pode falar as marcas, se quiser. Marcas excepcionais. Por exemplo, a Eliane está presente no nosso espaço, no banheiro inteiro. Então, a gente se uniu com marcas excepcionais e a gente está aproveitando essa oportunidade como algo além do que a Casa Cor tem. Não enxergar somente que é uma amostra de arquitetura. Né? Nós trabalhamos com arte, nós trabalhamos com poesia, nós trabalhamos com sensibilidade. Muito bom. Então, a gente está colocando tudo lá dentro. Então, o fato das meninas, do perguntar... Eu tenho uma filha que tem uma veia artística muito forte. A Maria Heloísa, eu já digo assim, medicina não vai, ela não vai, não. Eu tenho que investir nela em relação a isso. Então, não tem como você não colocar um pouco de si ali dentro. Então, eu enxergo a Micaela adolescente lá dentro, eu enxergo, né, um pouco de cada um. E tanto que para alguns fornecedores que a gente apresentou o projeto, muitas falaram, meu Deus... Eu lembrei da época da Capricho, então a gente pegou o público-alvo. Porque a gente não está trabalhando uma criança. E a gente vive uma geração Porque assim, em determinada época da nossa vida, você tinha um sonho de ter um quarto. Sim. Quando era jovem. Sim. E aí não teve.
Ele disse, vou fazer pro meu filho. Ele esquece que a pessoa é um ser humano. Exato, coisa, porque né? a gente fugiu da criança, né? A gente tá fazendo um quarto de uma adolescente jovem, artista, então tá muito especial, né? Casa Cor é um investimento, então o que a gente obter de lá pra gente vai ser, assim, Muito bom. ganho. Vem cá, depois do evento, vai ser desmontado e vocês Assim, pensam em quê? A gente Que é um projeto tão É especial, interessante, né? quando acaba o evento, tem 3 dias, eu não sei direito. tem um salezinho, Os né? dias de sale, tudo que tá lá venda. dentro vai à venda, né? E a gente tem planos, não sei se a gente pode falar, mas... Só vai sair no dia, não tem... A gente tem plano para levar um pouco dessa ideia do Casa Cor para fora, né? Ou em uma loja, ou enfim, alguma coisa, expansão, fazendo essa expansão desses produtos. Porque a gente tá fazendo mini collabs, né? Isso. Querendo ou não, é como se fosse mini collabs com essas artistas. É algo muito específico. Então a gente tá pensando de levar isso para fora. Para fora que eu falo a venda. Abrir o olhar do cliente. Epa, eu posso ter uma coisa que foi Isso. pensada, que foi desenvolvida, que foi Personalizada, imaginada. né? Isso. Porque E o também, personalizado, teve um tempo que ele ficava como um termo meio pejorativo. Isso. Mas ele tem uma potência tão grande, tão forte, porque a arte ela é muito permeável. Eu posso pintar uma tela, dessa tela eu posso ir pro tecido, esse tecido pode ser uma roupa, ele pode ser um detalhe na cabeça. E personalizar é entrar no seu íntimo, Sem sombra de dúvida. entendeu? Então, assim, é exatamente isso que eu acho que a gente, o ser humano, quer na sua casa, E fala no seu da quarto, gente, no né? seu... De toda essa verdade que a gente fala, que a gente coloca no que a gente E faz. o ser humano hoje precisa desse acolhimento, né? Tá, Isso. tão tudo impessoal. Exato. Que... Exatamente. E aí, levando essa parte dessas collabs fora, é exatamente para perdurar o que o Casa Cor trouxe. Sem sombra de dúvida. Exatamente. Olha, parabéns pela história de vocês. Espero assim que seja um sucesso extraordinário. Amém. Que rendam Obrigada. muitos frutos. Em nome aqui da J Monte, da Geosé, a gente agradece essa parceria. E a gente espera que muitos produtos digitais saiam da Estação I. Não Vamos se embora, porque a preocupe, gente tá viu? chocado, galera. chocada O que é um mesmo. mundo, de mundo. verdade. Você Aqui é um fica- mundo. Você chega ali à frente e nem imagina, né? Não então. imagina, e cada espaço que você vai entrando, a sensação que eu digo, gente, o que a gente pode inventar Tá pra cá? aqui, A ideia Peraí, desde que o eu- início, a gente fez um desafio à época com a Geosé, fez uma arte, na verdade, em alguns lugares. E eu sempre fui muito impressionado com o Urachá desde muito pequeno. Aham. Então, todas as paredes, a maioria delas, ela tem um pouco glitter de ouro. Sim, sim. Então, ficou bem isso. Mas também são espaços, às vezes, bem... Tem gamer, tem Sim, uma coisa Sim, mais... sim, não. E outra tem que ter a cara de quem? Do dono, né? O que a exato. gente gosta de apostar e de que a gente está acredita. muito feliz com a parceria com a J Monte, que é uma grande parceira nossa aqui da estação, do IELCast. E a gente espera que evolua muito mais ainda, né, José? Sem erro. Que pode... Se depender da cabeça dela, vai sair 300 mil coisas. Vai. Agora ela vai ter que me apresentar também. Vai, José. Eu também acho que ela tinha que estar aqui. Fazer meu primeiro podcast aqui. Vai fazer o perfeito. primeiro aqui. O primeiro vai ser aqui. Isso vai dar uma confusão. Ô, né? mulher, Vai. chama nós, que a gente gosta de conversar. Bora. Muito obrigado pela participação, Sejam sempre bem-vindas, tá bom? Bom, esse episódio vai ao ar na Casa Cor 2024, a primeira de muitas, assim, se Deus quiser. E é uma parceria da Estação I, J Monte Center, J Monte Black e a Premium, que é o xodó da nossa querida Geosé. Daqui a pouco ela montou uma Premium Barra Grande também. Hoje, E se muda nem, pra lá. Nem se preocupe, que isso aí. Leva a gente, Essa, leva a Mais uma vez, obrigado. Até a próxima.